Vamos para mais uma revisão da lição. Estamos na lição 6 e vamos falar da lição. Hoje é domingo, dia 3 de agosto. Nossa análise hoje foca na reação do faraó depois da 10ª praga, né? E também naquela instrução de Deus sobre consagrar os primogênitos. A gente está olhando Êxodo capítulos 12 e 13. Então o cenário é tenso. Depois da noite da Páscoa, com aquele juízo divino nas casas egípcias, sem o sangue na porta, o faraó que resistiu tanto parece que quebra. É impressionante ler lá em Êxodo 12, sabe? Versículos 31 a 36. Ele chama Moisés e Arão no meio da noite e fala basicamente: podem ir. Leva todo mundo, vão adorar o Senhor como vocês queriam. Mas o que pega mesmo é o finalzinho, o pedido dele. E abençoem a mim também. Isso soa, nossa, quase desesperado, né? O que a gente tira disso? Pois é. É uma fala, assim, cheia de coisa para pensar. O texto leva a gente a refletir sobre o que estava motivando o faraó ali. Ele que era tipo um deus por Egito, talvez tenha tido um vislumbre do poder imenso do Deus dos hebreus. Mas esse pedido de bênção, sabe, parece mais uma tentativa de barganhar, talvez. Buscar algum alívio pessoal no meio daquela catástrofe toda. Não soa como arrependimento genuíno pela teimosia, pela opressão. E a história depois confirma isso, né? Quando ele vai atrás dos israelitas lá no Mar Vermelho, fica claro que não teve mudança de verdade no coração. Foi mais uma reação ao medo, à perda, não uma submissão real. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes o que parece arrependimento é só resposta às consequências ruins e não o reconhecimento do erro mesmo. Exato, é um ponto-chave. A diferença entre ceder por conveniência e mudar por convicção, né? E essa pressão não era só do faraó, o próprio povo egípcio estava, desesperado para que os israelitas fossem embora. Como a gente lê lá no versículo 33, a gente precisa que vocês saiam logo, senão vamos todos morrer. E ainda deram um monte de coisa para eles, ouro, prata, roupas. Isso. Essa entrega de bens é vista não só como o desespero ali dos egípcios, mas também como uma forma de justiça divina, sabe? Uma compensação, mesmo que parcial, por tantos anos de escravidão, de trabalho forçado sem pagamento. E, além disso, mostra Deus cuidando do povo dele, né? Equipando eles para a jornada no deserto que ia começar. Eles não iam sair de mãos abanando. Entendi. E logo depois dessa libertação toda, bem dramática, a narrativa muda um pouco o foco. Lá em Êxodo 13, do versículo 1 até o 16, Deus dá uma ordem nova: consagrar todo o primogênito, tanto de gente quanto de animal. Uma instrução ligada diretamente ao livramento que eles acabaram de viver. Sim, sim. E essa instrução, ela estabelece uns princípios teológicos bem importantes. Primeiro, é o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Como diz o Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Então, consagrar o primogênito, as primícias, era um jeito simbólico de dizer: tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele. Era um sinal de dedicação total. E além dessa ideia de soberania, imagino que a redenção seja central aí também, certo? Porque os primogênitos de Israel foram poupados da morte naquela noite. Precisamente. A consagração era tipo um lembrete constante dessa redenção. Os primogênitos foram, entre aspas, comprados de volta da morte pela graça de Deus por causa do sangue do Cordeiro nas portas. É um paralelo bem claro com o que o cristianismo entende depois sobre a redenção do pecado pelo sangue de Cristo, né? Como está lá em Colossenses. Tinha todo um sistema. O primogênito de animal puro era sacrificado, o impuro era substituído, e os filhos homens primogênitos eram resgatados, quer dizer, redimidos por um substituto. Interessante. E o texto faz questão de dizer que isso não era só um ritual por fazer, né? Êxodo 13:16 fala que seria como um sinal nas mãos e frontais entre os olhos. Uma imagem bem forte essa. Muito forte, exatamente. Essa imagem simboliza que a fé tem que estar totalmente integrada na vida. O sinal nas mãos aponta para as ações, para o que a gente faz no dia a dia. E os frontais entre os olhos têm a ver com os pensamentos, as crenças, o jeito de ver o mundo. A fé na libertação, na provisão de Deus, não podia ser só uma ideia na cabeça. Tinha que moldar o que se fazia e como se pensava. Lembra o que Tiago fala em outro lugar: fé sem obras é morta. A
A dedicação pediu uma resposta ativa, visível. Analisando tudo isso, fica bem clara a diferença, né? De um lado, a reação do faraó, ceder na pressão buscando o próprio benefício. Do outro, a resposta que Deus esperava de Israel, uma consagração baseada na gratidão pela redenção, um compromisso ativo, que lembra sempre o que Deus fez. Sem dúvida. E isso deixa uma reflexão para a gente, né? Como é que essas práticas de lembrar e dedicar ativamente, sejam rituais, memoriais ou outras disciplinas, ajudam a manter a nossa fé viva? Como elas conectam o que a gente acredita na cabeça com o que a gente faz na prática, para não virar só uma concordância intelectual? Como evitar que a fé fique desligada da vida real? Até o próximo estudo da lição. Nos vemos amanhã a partir das 4 horas da manhã. Amanhã cedinho estamos aqui para iniciar a próxima lição. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Valeu? Tenha um bom sábado.